Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. CIMEX, Caxias do Sul, 14 de junho de 2021, ofício 046/2021. Excelentíssimo Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, convite para assistir sessão ordinária. Vossa Excelência, o CIMEX, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região, representa 17 municípios, 52 mil postos de trabalho e 21,2 bilhões de faturamento das empresas de sua base, sendo considerado o segundo polo metal mecânico e automotivo do país. Vimos agradecer o convite recebido para participar da sessão ordinária que ocorrerá no dia 21 de junho de 2021, às 18 horas, sobre o projeto UX Grafeno. Informamos que, na ocasião, não poderemos nos fazer presente. Desejamos sucesso na reunião e estendemos nosso apoio para desdobramentos posteriores. Atenciosamente, Paulo Antônio Spagnoli, presidente do CIMEX. Ofício 187/2021, Farroupilha, 11 de junho de 2021. Ilustríssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores, nesta cidade. Assunto: realização de audiência pública. Senhor presidente, dirigimos-nos a vossa senhoria para solicitar a realização da audiência pública no dia 30/6/2021, às 10 horas, para a apresentação do relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, primeiro quadrimestre /2021, conforme estabelece a Lei Federal número 8689/93, de 27/7/1993, Decreto Federal 1651/95, Lei Complementar Lei Complementar 101/00, Portaria Estadual 37/03, Resolução CIB 38/03 e Portaria Estadual 882/2012. Certos de podermos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos. Atenciosamente, Clarimundo Grudman, secretário municipal de Saúde. E, para finalizar, SISMUF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, ofício número 23/2021, Farroupilha, 15 de junho de 2021. Vossa Excelência Tadeu Salib dos Santos, presidente do Poder Legislativo de Farroupilha, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei 23/2021. No momento em que cumprimentamos Vossa Excelência, o SISMUF vem, através deste, colaborar com os debates acerca do projeto de lei 23/2021, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Ao ler o referido projeto, alguns pontos nos causaram estranheza. Letra A. A contratação emergencial de agente de serviço social, arquiteto e urbanista, engenheiro, médico veterinário, psicólogo, operador de máquina e veículos, agente operacional,
cargos e funções para as quais foi realizado concurso público em 2018. Letra B. Nos cargos de agente de serviço social e engenheiro civil, após a realização do concurso, ocorreram aposentadorias de servidores efetivos. E, neste caso, surgem vagas reais, que deveriam ser preenchidas por concurso público e não por contratação emergencial. O referido projeto de lei propõe a contratação de analista de sistema de informações geográficas, porém, consultando a tabela de padrão remuneratório disponível no portal da transparência da Prefeitura de Farroupilha, não localizamos tal cargo dentro da estrutura administrativa do município. Neste caso, o referido projeto de lei propõe a contratação deste profissional ou a criação de um novo cargo com funções específicas dentro da estrutura organizacional do município. Letra D. A justificativa do projeto de lei e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça mencionam que a Lei 173/2020 proíbe a realização de concurso público e a criação de novos cargos. Contudo, a mesma lei admite, no inciso 6º do artigo 8º, ressalvas nos casos de reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos. Letra E. A justificativa do projeto de lei e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça mencionam que a Lei 173/2020 proíbe a realização do concurso público e a criação de novos cargos. E, neste caso, cabe lembrar que não está proibida a contratação de pessoal efetivo em função da vacância de cargos. F. Se o cargo de analista de sistema de informações geográficas é um novo cargo na estrutura organizacional do município, a sua criação está vedada pela determinação da Lei 173/2020. G. Quanto ao cargo de médico veterinário, os artigos 4º e 5º da Lei 4950 de 1966 determinam os valores de remunerações desses profissionais, fato que, a priori, não está sendo observado no projeto de lei 023/2021. Em tempo, cabe 3 esclarecimentos. Letra A. A intenção dessa entidade sindical é colaborar com os debates e trabalho do Poder Legislativo, como deixamos claro desde o princípio. Letra B. A intenção dessa entidade sindical é e sempre foi defender a contratação de pessoal efetivo e de carreira, o que qualifica o serviço público. Letra C. A intenção dessa entidade sindical é estar vigilante nas questões referentes ao fundo de aposentadoria e servidores contratados em regime emergencial. Não contribuem para o Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha. Por fim, solicitamos que o Poder Legislativo de Farroupilha, no uso de suas prerrogativas como fiscalizador, atente para projetos de contratação emergencial no serviço público, quando há concurso em vigência. A título de exemplo, sendo informado a esta entidade sindical durante os anos de 2019, 2020 e 2021, ocorreram diversas aposentadorias de professores municipais e da administração municipal. A administração municipal continua contratando emergencialmente profissionais para atuar em escolas municipais. Sem mais para o momento, estimamos cordiais saudações. Atenciosamente, Diego da Silva Tormes, presidente do SISMUF. Senhor presidente, era isso. Obrigado, Felipe Maioli. Nossos cumprimentos à imprensa e demais pessoas que estão acompanhando esta sessão ordinária relativa ao 15 de junho de 2021. E vamos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 19/2021, que altera as leis municipal 2.653,
de 27 de novembro de 2001, e número 4.645, de 18 de fevereiro de 2021. Pareceres Constituição e Justiça favorável, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, a imprensa, nossos servidores e todos que nos assistem das suas casas. Então, eu faço pedido de urgência desse projeto de lei número 19. Ok, obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência. Solicitamos aos vereadores que estiverem de acordo com o projeto de número 19/2021, que altera as leis municipais 2.653, de 27 de novembro de 2001, e 4.645, de 18 de fevereiro de 2001. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência justificada do vereador Caleb Coelho. Projeto de lei número 22/2021, que altera a Lei Municipal 4.191, de 9 de dezembro de 2015, com mensagem retificativa. Pareceres Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente favorável, Jurídico favorável. No aguardo de audiência pública, agendada para amanhã, dia 16, às 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei número 23/2021, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse e dá outras providências. Pareceres Constituição e Justiça favorável, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Questão de ordem. Obrigado pela oportunidade. Nós estivemos conversando sobre esse projeto anteriormente aí com vários vereadores, e ele é um projeto que, como bem leu aqui o vereador secretário Felipe Maioli, encontra algumas situações que merecem análise. Não vou entrar no mérito do projeto apenas porque é uma questão de ordem. Nós estaríamos propondo para resolver e para poder votar o projeto nessa noite, porque é importante a votação desse projeto, estaríamos propondo aqui, a bancada do PDT, inclusive, redigiu uma emenda supressiva para suprimir aí o ponto em discórdia ou o ponto em divergência. Suprimir, poderia ter assinatura, se todos os vereadores concordarem, a gente poderia apresentar a emenda, poderia se dar parecer nessa noite mesmo da emenda, e aprovar a emenda e aprovar o projeto. E aí todo mundo votaria
com tranquilidade o projeto. Então, é só uma questão de ordem. Nós só apresentaremos a emenda se houver o entendimento de todos, senão não tem por que apresentar. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Vou fazer, então, um pedido de urgência, tá? Porque trata-se realmente de um projeto de lei que já está na casa e temos alguns cargos aqui que realmente requerem urgência e que votemos hoje, mas que precisa ser, porque está trazendo prejuízo, até a questão dos veterinários, tá? Porque, diante da necessidade temporária, excepcional e também de interesse público, nós temos que fazer contratações temporárias. Até porque, em função de maio de 2020, foi publicada a Lei Complementar número 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo do Enfrentamento ao Coronavírus, a qual determinou algumas proibições aos entes federativos para a contenção das despesas públicas. Então, não se pode fazer os concursos e nem contratações, a não ser as temporárias. E existe demanda, sim, existe essa necessidade de contratação do pessoal. Então, aqui, o projeto vem acompanhado dos cargos, né, das atividades necessárias. Agente de serviço social, 3 vagas, agente operacional, 2 vagas, analista de sistema de informações geográficos, 1 vaga, o arquiteto e urbanista, 2 vagas, engenheiro agrônomo, 1 vaga, engenheiro civil, 1 vaga, o geólogo, 1 vaga, médico veterinário, 2 vagas, operador de máquinas e veículos, 7 vagas, psicólogo, 1 vaga. E aqui também fala das remuneração, né, mensal de cada cargo, então, e também fala de outros direitos que contempla o projeto. Importante a gente destacar o artigo 5º aí, que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar até 31/12 de 2022 o prazo de vigência dos contratos por tempo determinado do que trata a lei municipal número 4.603, de 2/7/2020. Então, os direitos já estavam contemplados nesta lei, continuam, então, contemplados, e não vai, os novos, né, também vão ter esses mesmos direitos. Acho importante que votemos favorável em função da necessidade, inclusive, de veterinários, que é o mais emergencial, me parece, que temos frigoríficos que não estão conseguindo comercializar as suas mercadorias em função que falta uma inspeção veterinária. E o município não tem veterinário disponível para tanto. Então, acho que existe um prejuízo, né? E, então, nós devemos ter a conscientização que temos que votar favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Permanece, então, em votação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, nossos cidadãos que nos acompanham de forma remota, imprensa que se faz aqui presente. Bom, o projeto, sim, ele é importante, mas, haja vista, é importante destacar a legalidade e os pontos que o sindicato levantou. Primeiro, a própria questão que conversava hoje à tarde com o então presidente do sindicato, Diego Tormes, onde ele me relatou que alguns desses cargos ali citados no ofício que foi lido pelo colega secretário vereador Felipe Maioli, existe uma vacância do cargo, ou seja, existe uma vaga real, partindo do pressuposto, como há um concurso público vigente, onde que contempla essas vagas, o Poder Executivo Municipal deveria, então, nomear. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, que é o mais preocupante, eu vou colar aqui, vou ler o nome do cargo aqui em si, que se está discutindo temporariamente, que é a contratação de analista de sistemas de informações geográficas. O que acontece? Analisando o próprio escopo lá da secretaria, não existe esse cargo.
Existe uma lei complementar federal que proíbe a criação de novos cargos, e se contratar algo temporário, primeiro, esse cargo não existe. Será ilegal. Então, eu compreendo a pressa, eu compreendo a importância da agroindústria que tem movimentado, mas este vereador defende o primeiro princípio básico, a legalidade. Então, eu acredito, o colega Roque, líder da bancada do PSB, deu uma sugestão de aprovar, de apresentarmos uma emenda supressiva coletiva para aprovar o que é mais gritante, mais importante. Cabe também avaliar a base governista e levar lá para o Executivo, quem sabe mandar na semana que vem um outro projeto com esses outros cargos, excluir esse que ele não prevê. Isso pode ter problemas graves jurídicos, como, por exemplo, improbidade administrativa. Para mim, vereador da oposição, seria um prato cheio a aprovação desse projeto e depois eu simplesmente ir no Ministério Público fazer uma denúncia. Mas eu acredito que, primeiro de tudo, nós temos que olhar o interesse público, coletivo e a legalidade. A mesma legalidade que eu jurei ali no dia 1º de janeiro, quando eu tomei posse como vereador. Portanto, se o projeto for a votação nesta noite, nestas condições, o meu voto é contrário. Então, eu acho que cabe uma reflexão. Sabemos da importância e eu não vou votar contra por ser do contra. Embasei e apresentei e fundamentei a minha justificativa. Seguimos a questão legal. Então, cabe uma reflexão e, se não mudarem de opinião e seguir a prerrogativa, meu voto é contrário deste projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, pessoal que está aqui presente essa noite, Leandro. Projeto 23, que fala, então, da contratação, né? E aqui, então, todos nós recebemos, sim, do SISMUF, um ofício aqui que pontuava algumas coisas. Primeiro, aqui, então, ordenado pela letra A, tem que a contratação. Esse concurso público que foi feito em 2018, na verdade, todos os que estavam no concurso, um dos primeiros detalhes é que todos que foram, as vagas que foram apresentadas no concurso público para que fossem admitidas, e daí eu vou por pautas, tá? Então, as vagas que foram apresentadas, que seriam, então, a quantidade de pessoas chamadas, todas foram chamadas, tá? E daí começa uma questão do SISMUF de fazer algumas análises. Por exemplo, ele fala aqui, o referido projeto de lei propõe a contratação de analistas de sistema de informações geográficas, porém, consultando a tabela de padrão remuneratório disponível no portal Transparência Prefeitura de Farroupilha, não localizamos tal cargo dentro da estrutura administrativa do município. Nesse caso, então, o referido projeto de lei propõe a contratação desse profissional ou criação de um novo cargo com as funções específicas dentro da estrutura organizacional do município. Então, na verdade, esse cargo, pelo entendimento que a gente viu, até em função de algumas análise aí jurídica, é de que é contratação. Então, essa contratação não configura cargo, porque cargo não seria para contrato, e sim para alguém que estivesse sendo absorvido através de concurso. Então, é uma das necessidades. Até isso está escrito na 173, que foi mencionada agora, onde diz que opina-se por contratação, tá? Que daí não é pessoal por contrato. Um outro problema que vem sendo discutido é quanto à efetividade desse contrato feito em 2018. Esse contrato em 2018 está assim, então, não se tem provas, não se tem análise, nada conclusivas, mas tem uma preocupação do executivo em função de como está esse contrato, porque parece que tem alguns apontamentos. Então, é mais um motivo que se torna complicado a fazer, então, nomear algumas pessoas que estão lá. Outra coisa importante, que na minha opinião, é quando a gente aprova aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei, isso não necessariamente se torna uma obrigação do município de contratar. Suponhamos que fosse aprovado o projeto de lei aqui, ainda cabe um tempo ao executivo para fazer uma análise da contratação, se ela tem algum tipo de problema jurídico, e solucionar esse problema jurídico antes de que
esse funcionário seja efetivamente contratado pelo município, né? Então, eu acho que o que tem de problema aqui nesse sentido, que é analisado como problema e poderia ser citado como foi citado pelo vereador Juliano, de que existiria uma probidade administrativa, se fosse o caso de que não tem a vaga, né? E teria que ser criada, isso poderia ser resolvido antes mesmo do prefeito contratar. Suponhamos aprovado, eu sei de leis que foram aprovadas nessa casa, as leis foram aprovadas, mas não efetivamente foi realizado o trâmite de contratação do executivo naquela vez, que era a permuta de terrenos, não foi? O executivo simplesmente não fez a permuta. A lei foi aprovada, mas o executivo não fez a permuta. Então, a nossa aprovação não necessariamente obriga o prefeito a contratar. Suponhamos que tivesse algum tipo de erro ali, ele poderia ser solucionado antes mesmo de que acontecesse alguma coisa. Então, isso eu acredito que não seria um empecilho. Outra citação que fazia, então, aqui, quanto ao cargo de médico veterinário, os artigos 4 e 5 da lei 4.950 de 1966, então a lei federal, né, determina os valores da remuneração desses profissionais. Fato que, a priori, não está sendo observado pelo PL 23 aqui 2021, mas tem uma lei municipal que é 4.506, essa lei municipal, então ela tem lá os valores desses funcionários, que até por classe, que seria a classe A. Então, senhor presidente, já terminando, mais 30 segundos terminando, então eu acredito aqui que essa contratação, essa contratação desse pessoal que se faz extremamente necessária nesse momento, ela não tem nenhum tipo de problema, no meu entender, e a contratação, acredito sim que nesse momento, em função desses aspectos, é o que se tem de melhor a ser feito, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, então eu quero apresentar essa emenda, preocupado sim com os veterinários, que os frigoríficos precisam neste momento. Se for entendido por todos os vereadores, então, e assinado e entendido, nós votamos esta emenda, discutimos os demais cargos, para que a própria CISGA que nós votamos há um tempo atrás, que tinha urgência, ainda não está sendo atendido, e esses frigoríficos estão tendo um prejuízo muito grande. Então, claro que todos os vereadores estão preocupados, inclusive com as outras mãos de obras. Queria pedir, senhor presidente, se desse para nós interromper a sessão, se for do entendimento dos vereadores, senão seguimos o que está aqui para ser votado. Cedo, vereador Roque. Somente se a líder de governo retirar a urgência. Aí nós poderíamos, em permanecendo a urgência, nós votaremos a urgência e o projeto. Posso ceder uma parte para o vereador Roque? Pode. Eu considero que, vereador Amarante, que a emenda ficou prejudicada porque a gente, na questão de ordem, lançou a ideia, mas o governo não entendeu assim e, enfim, pediu urgência. Veja bem que não é errado contratar emergencialmente alguém para determinada função, ainda que o cargo não exista. O problema é a justificativa para contratar isso. Não há uma calamidade na cidade, não há algo, pelo menos aqui, que justifique a necessidade de contratar um analista de sistema de informações geográficas. Não me parece que há essa necessidade. Então, o governo corre o risco por conta de um detalhezinho, que daqui a pouco aceita a emenda. Votamos nessa noite a emenda, retira, analisa melhor e a semana que vem manda um projeto específico desse.
atende o sindicato, que é a questão do sindicato, que ele faz uma pergunta aqui, então não está nem dizendo que está errado, mas está fazendo um questionamento. Aprova a emenda que a gente sugere, nessa noite, aprova o projeto e só retira isso. Salva tudo, fica bom para todo mundo. O governo só tem uma semana a mais para encaminhar um novo projeto. E eu acho que é muito simples, ao meu ver. Obrigado, vereador. Mas tem mais 1 minuto e 40 segundos, vereador. Senhor presidente, veja bem, eu quero deixar muito claro aqui que o SISMUF esteve aqui na casa hoje, na Câmara de Vereadores, e que é engraçado, porque na campanha, vereadores Roque e demais vereadores, o nosso executivo falava que receberia todo mundo e todas as entidades. E, portanto, eles tiveram 2 vezes justamente para debater isso aqui, para dar mais tranquilidade para nós votar, e não foi recebido. Não foram recebidos pelo nosso executivo. E quero dizer uma coisa, deixar bem clara. Olha, nós estamos votando hoje algo inseguro, por isso eu votarei contra. Porque se esses profissionais que estão na prateleira no último concurso de 2018 que fizeram, eles entrarem depois na justiça, eles podem cobrar todo o tempo que eles, ou que esse servidor ocupou o lugar deles. Então está errado isso aqui. Não foi bem debatido, quer dizer, não está claro, e nós tivemos tempo sim para fazer isso. O nosso executivo teve, nós temos jurídicos e não analisaram. Então chega para nós votar algo que está inseguro, que pode dar improbabilidade, e ali na frente a gente tem que discutir isso, e aí nós vamos apontar como pode, nós votamos isso aqui, nós vamos cobrar de quem daí? Nós votamos, não temos que ficar quieto? Então, por esta razão, e por eu ser um vereador que estarei votando a coisa certa e coerente, eu votarei contra. Eu quero aqui, ainda digo que a nossa emenda ela é suprida para os veterinários e os demais cargos para nós debater. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Dr. Tiago Brunet. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, todos que nos acompanham até o momento. Eu venho aqui porque eu recebi uma mensagem há poucas horas, às 5 da tarde, né? E abri agora durante o andamento da sessão, e eu quero passar para os vereadores porque é um pedido para todos, não é um pedido para mim, mas sim para todos. Boa tarde, meu nome é tal, por uma questão de sigilo eu não vou colocar, sou do frigorífico tal, venho encarecidamente pedir uma ajuda a vocês vereadores da nossa cidade. Pois provavelmente hoje entrará em votação na Câmara de Vereadores um projeto para votação referente a um médico veterinário para a nossa empresa. Isso é fundamental para a sobrevivência da nossa empresa, pois estamos dependendo exclusivamente disto para conseguirmos habilitação SISB para vender para fora do Estado. Aqui no Estado as coisas estão muito complicadas desde o início da pandemia e já acumulamos, pasmem, 10 milhões de prejuízos só nos últimos 6 meses. Por isso, o nosso desespero e pressão junto à Prefeitura. Nossa empresa está há 52 anos no mercado e emprega em torno de 350 funcionários diretamente e mais de 250 indiretamente. Gente, o que eu quero falar com isso? Tá? Eu não estou aqui, eu sou vereador, eu sou um representante. Eu tenho uma empresa aqui que emprega na nossa cidade 350 pessoas, diretos e indiretos, mais de 500 pessoas. No momento de pandemia, no momento em que as pessoas estão tendo prejuízo, eu sou obrigado a votar favoravelmente esse projeto. Mas eu quero deixar aqui a minha ressalva de que, pela legalidade, pela mistura de profissões que tem nesse projeto, o veterinário é legal. O engenheiro civil, pela questão toda que eu venho vendo e que o SISMUF colocou, está na ilegalidade. Infelizmente, o governo me obriga a votar de forma ilegal hoje, né? Porque eu não tenho outra situação a pensar, eu sou um representante. Quem é
que vai julgar isso aí é o Tribunal de Contas, é um juiz. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu sou representante e por fazer esta representação é que eu estou votando favoravelmente, mas deixo a minha ressalva de que sim, que tem problemas aqui legais dentro do projeto e que poderia sim ser resolvido com uma emenda supressiva, se assim o governo entendesse, né? Estamos aqui e eu acho importantíssimo, não podemos votar semana que vem, não podemos, porque se ele tem 10 milhões de prejuízo em 6 meses, ele deve estar tendo 200, 300 mil de prejuízo por semana. Isso é um absurdo, gente. Isso nós aqui na casa não podemos, nós tínhamos que ter votado isso aqui ontem, se pudéssemos, né? Porque cada dia, uma empresa que está tendo prejuízo, que não pode vender os seus produtos, que está com ele confinado dentro da sua empresa, nós não podemos permitir. E muito menos eu, que sou aqui um grande lutador a favor do trabalhismo, do trabalho e da dignidade das pessoas. E das empresas, obviamente, porque é a mesma coisa. Então, deixo aqui, né, o meu lamento, porque o governo nos colocou numa situação difícil, delicada e desnecessária na minha avaliação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet. E pela ordem de solicitações, a palavra está com o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito bom esse debate. Algumas coisas eu também gostaria de colocar o meu ponto de vista. É verdade, sim, Amarante, eu inclusive estive com o Diego Tormes, agendando um bate-papo com o Executivo. Na ocasião, não fomos recebidos pelo prefeito, nem pelo vice-prefeito, mas fomos recebidos pelo secretário da Administração, Rafael Colloda. Então, cabe a interpretação, né, de cada um no que diz respeito a com quem gostaria de falar. Naquele momento, então, o Colloda nos recebeu e tratamos alguns assuntos. Com relação a esse projeto, ouvindo vocês falar e após isso, elaborei o meu ponto de vista. É claro que nós não podemos deixar essas pessoas que estão trabalhando a todo vapor na mão. Temos que aprovar esse projeto o mais rápido possível. Em compensação, eu não sou advogado, não sou juiz, não sou procurador. Então, eu acho que cabem a essas pessoas fazerem as análises e arcar com as suas consequências se tiver alguma irregularidade. Então, eu vou votar a favor sim, mas gostaria também de ter debatido um pouco mais, ter conversado um pouco mais, mas eu prefiro colocar numa gangorra de prioridades. Então, acho que eu vou de encontro àquilo que o Tiago falou também, vamos ajudar a essas pessoas dos frigoríficos que tanto necessitam deste trabalho. Em contrapartida, as pessoas que vão dar explicações sobre esses cargos, possíveis cargos, que não são regulares. Bom, aí eu acho que os advogados resolvem, a promotoria, não cabe a nós esse julgamento. Então, vou colocar o meu voto favorável, mas com essas colocações. E nas questões de recebimento, é aquela coisa, né, Gilberto? Uns querem falar com o prefeito, outros querem falar com o vice, aí o secretário da administração recebe, não gostariam, é aquela coisa de interpretação, né? Com quem quer falar, a gente nunca vai ficar sabendo conforme o pensamento de cada um. Então era isso, esse é a minha fala, obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Pela ordem de solicitação, a palavra está com o vereador Tiago Ilha. Obrigado, senhor presidente. É uma discussão muito importante nessa noite. Eu até aguardava no início da manifestação, até na questão de ordem colocada pelo colega vereador Roque, talvez, por uma dúvida que está surgindo aí, seria muito prudente, né, que a gente conseguisse colocar a emenda, né, fazer a votação dessa questão dos veterinários, que é, obviamente, muito urgente e necessária, né, para que possa ser aprovado hoje. Mas o vereador Roque lembrou bem que isso acabou caindo já no início, né, quando foi formulado então o pedido de urgência, porque o governo entendeu que o projeto deveria estar na sua
plenitude, todo o conjunto e não só uma parte. Também é importante ressaltar que quando o prefeito toma posse como prefeito, né, e tem a sua prerrogativa com a sua equipe, de arcar com todas as suas consequências administrativas e jurídicas postas, principalmente num projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Né? Então, obviamente que essa ressalva que está colocada aqui pelo Tiago e os demais é bastante pertinente, e o governo vai também ter um seu olhar aí acima disso tudo. Já estive no Executivo e sei que muitas vezes o entendimento do jurídico do Executivo é divergente do entendimento do vereador, é divergente até mesmo do parecer, que nesse caso, o parecer da Casa Municipal é favorável, né? Então, o voto deste vereador dessa bancada é favorável na noite de hoje, por entender que esse projeto, então, ele está compilado nessa urgência, principalmente da contratação dos veterinários, e por entender dessa maneira, já antecipa a votação da bancada desse vereador em favorável ao presente projeto, bem como à urgência, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E pela ordem, a palavra está à disposição do vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, agora então, oficialmente fazendo a minha fala aqui, cumprimentar a todos, aos que nos assistem, as pessoas que têm interesse neste projeto, os trabalhadores, operadores de máquinas, profissionais técnicos, médicos, veterinários, enfim. É responsabilidade do vereador votar. Para isso fomos eleitos e temos que votar todos os projetos, né? Projetos que são mais fáceis, projetos que são mais complexos. Esse projeto é um projeto muito simples, é muito fácil. O que está tendo aqui é uma discussão sobre um item que possivelmente tem ali um vício ou uma ilegalidade que poderá, ali na frente, né, até ser sanado pelo próprio prefeito, né? O prefeito pode anular ou revogar os seus atos, né? Enfim, inclusive revogar a lei. Então, nós não vamos, ao meu entender, eu tenho que ter a responsabilidade de quem já esteve lá na prefeitura e fui secretário do Desenvolvimento Econômico e de um setor que está precisando muito agora. Está precisando muito. E a gente sabe o quanto é importante para o setor, às vezes, ter lá um veterinário que o veterinário não vai levar um presente para o frigorífico, ele vai fazer uma fiscalização. O veterinário vai fiscalizar ele. E o dono do frigorífico, a empresa frigorífica, está pedindo para ter um fiscal, porque se não tiver um fiscal lá, ele não pode abater. Ele não pode ir lá, num RH especializado, e contratar um fiscal e pagar o fiscal para fiscalizar ele mesmo. Não tem validade. Precisa ser um fiscal que esteja investido do poder, né, de fé pública, para poder atestar que aquele produto que está sendo, aquele animal está sendo abatido ali, ele está em condições, com a sua sanidade, e também o local onde está sendo abatido é um local adequado para essa prática. Então é por isso que precisa ter os veterinários. Eu acho, se tem uma parte que eu gostaria de questionar aqui, é a demora, às vezes, das coisas. Vereador Sandro, às vezes tem prefeito que querem que vote no mesmo dia, e tem prefeito que às vezes não está muito interessado pelo assunto, parece. Então esse assunto poderia ter andado mais rápido. A gente teve a semana passada que o problema era um outro aí, que parece que se resolveu. Aí surgiu um outro debate aqui, mas eu acho que o Sismuf também poderia ter entrado com o assunto um pouquinho mais cedo no projeto, para nós, né? Veja, é importante a participação, não estou fazendo crítica de forma alguma, mas se tivesse chegado a semana passada, talvez, esse documento, teria dado tempo. Então eu quero aqui fazer essa reflexão. Não é no sentido de que estejamos aqui torcendo contra, não. Torcer contra é igual torcer contra o município, a nossa casa, a nossa renda, o nosso sustento. Mas faço uma outra observação também, aqui na questão dos arquitetos, dos agrônomos
e engenheiro civil. Para ir na esteira do discurso da economia, poderia se contratar com um valor menor aqui através dos cargos de confiança que estão disponíveis lá. Então, me parece que o discurso é: não preenchi todos os cargos de confiança, mas em contrapartida pegou terceirizado por um preço bem maior. E olha que CC não tem cargo, não tem 10%, não tem fundo de garantia. Aqui vai ter fundo de garantia. Então tem a mais, inclusive, né? Mas voto consciente, porque ao vereador não cabe a ele, vamos dizer o seguinte, ou não cabe violar a votação do vereador. O vereador votou de acordo com a sua convicção. O projeto veio do executivo, nós estamos referendando. O prefeito tem, inclusive, a prerrogativa de vetar. O projeto dele mesmo, né? Se ele quer vetar esse item, pode vetar parágrafo, pode votar inciso, pode vetar a linha, só não pode votar uma palavra, vetar uma palavra, né? Mas ele pode vetar, pode vir para a Câmara pode manter o veto ou derrubar o veto. Então, eu acho que nessa esteira ainda da discussão, após a votação aqui, pode lá o Executivo, através da sua Procuradoria, levar em consideração talvez algum alerta aqui. Então, a bancada de situação, não entenda isso como uma questão de querer atrapalhar, mas os elementos que corroboram na discussão aqui. Eu vou votar a favor. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra, pela ordem, está à disposição do vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Senhoras vereadoras, acho que essa discussão ela acaba enriquecendo, né, e trazendo a importância e relevância desse projeto nessa noite, que é a Lei 23/2021. Desde quando estive à frente da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vê a importância dos veterinários nos frigoríficos. É muito importante o trabalho deles. E esse projeto, ele vem de encontro às necessidades do nosso município. É importante, né, que se tenha esse quadro, é importante que a gente tenha esse quadro avançando para que a gente tenha um bom andamento, né, no nosso município e que a gente venha manter a empregabilidade, haja vista a importante mensagem que o nobre colega recebe com 300 funcionários, né, e que já estão tendo um prejuízo de 10 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito relevante, e nós aqui numa discussão importante, trazendo esta casa, mas vejo que, nessa noite, nós temos aqui um amparo do jurídico dessa casa, como declarou aqui o nobre colega Thiago William. Nós temos aqui um jurídico que avalia, que analisa, e é claro que eu entrei nessa discussão e fui buscar informação dos colegas, inclusive com o governo, né, em reunião anterior, buscando conhecimento, para que a gente pudesse trazer uma clareza nessa votação. É claro que o cargo de analista de sistema de informações geográficas não está no cronograma, mas numa medida emergencial diante desta pandemia que nós enfrentamos, com um prazo determinado de início e fim, né, pelo conhecimento e pela identificação do jurídico, se é permitido. Claro, há uma interpretação que agora vai caber ao jurídico da casa, da prefeitura ou do Ministério Público, assim que for encaminhado, mas nós não podemos travar esse projeto aqui, diante da relevância e da importância do município. Nós temos que ir de encontro à necessidade dos empregadores, das empresas, das pessoas que necessitam do seu emprego, da mercadoria que pode ser ali variada. Nós precisamos ter essa clareza. E é claro que eu voto hoje favorável, meu voto é favorável, com a base de que eu confio também no jurídico dessa casa. Senão, não haveria necessidade de ter um jurídico nessa casa, né? Eu trago essa interpretação e na minha, quem sabe, insignificância de primeira legislatura, de estar aprendendo, mas eu preciso confiar no jurídico.
Assim como eu estive, né, na prefeitura e também tive que confiar no jurídico de quando estava lá num cargo público, né? Às vezes você se coloca em xeque, mas é importante trazer essa confiança. E também trazer a discussão de que nós também tivemos essa preocupação, alertamos, propusemos, mas está aqui. Agora para os próximos capítulos, né, que poderão acontecer aí à frente. Mas, senhor presidente, trazemos aqui com clareza a preocupação com a nossa Farroupilha, a preocupação também com a criação deste cargo, né, confiando num parecer jurídico desta casa para que a gente possa dar o bom andamento. É isso, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, vereador Pastor Davi. E pela ordem, nós colocamos a palavra à disposição do vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoal que nos assiste de casa. Ouvindo todos os relatos dos nobres colegas, relatando a importância do projeto 23, pessoal, olhando, não estamos criando cargo algum. Veja bem, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Foi falado, olha o prejuízo, né? Está tendo essa cifra em termos dos profissionais veterinários. Hoje é 2, amanhã pode ser 3, e vamos torcer que seja mais. Então, Tiago Brunet, desculpa, concordo uma parte com a sua fala, mas não estamos aprovando nada ilegal aqui. Pegando as palavras do pastor Davi, poxa, pessoal, temos jurídico na prefeitura, temos jurídicos nessa casa, certo? Tem embasamento, não está nada ilegal aqui, certo? Quero dizer, então, basta dizer isso aqui, atividades arroladas, e quero citar uma que talvez foi despercebida ou foi falada de modo, eu acho que até injusto, analista de sistema de informações geográficas. Quarta-feira tem audiência pública do projeto parcelamento do solo, e até o final do ano vamos ter o projeto diretor. E lei precisa desse profissional, sabe? Essa atividade, enfim. E outra, pessoal, Lei Federal 173, não podemos criar cargos. Está muito bem embasado, totalmente favorável, e segue para aprovação, ou para entendimento, enfim, dos nobres pares. Aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Vereador Marcelo Broilo, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Espaço de líder de governo. Isso, obrigada, presidente. Ouvido, então, todos os pares, né, ficou claro, não desnecessários maiores malabarismos literários e opiniões aqui da necessidade de que estamos aqui votando um projeto que realmente precisava do pedido de urgência. Neste momento, concordo também com o pastor Davi, com o meu colega aqui, Marcelo Broilo, que nós temos o amparo aqui do jurídico. O jurídico analisou, o parecer do jurídico é favorável. O SISMUF teve, sim, a oportunidade, Amarante, de conversar com o executivo. Nada melhor do que falar com o doutor Coloda, advogado, né? Se não conseguiu falar com o prefeito, com o vice no momento. Então, teve essa oportunidade. Nós recebemos esse ofício no apagar das luzes, como disse o colega Tiago, William. Então, na verdade, nós também, né, teríamos que ter tido mais tempo, se fosse o caso. Mas eu acho assim, a legalidade não cabe a nós aqui. Chegou um projeto de lei, onde aqui está justificado. Tem o parecer favorável das comissões, parecer favorável do jurídico, então não cabe nós aqui votar a legalidade. Isso tem o Poder Judiciário. Nós somos legisladores, né? Então nós temos que analisar o projeto de lei aqui. Se houver alguma ilegalidade porventura, não somos nós que temos que julgar. Nós temos que avaliar aqui a necessidade e a justificativa
do projeto, é isso que nós estamos fazendo. É importante sim, né? É urgente sim. Então, eu acho que nós não temos aqui que trabalhar em todos os poderes. Nosso poder é o legislativo. O poder executivo tem as suas responsabilidades dentro das suas ações. E nós temos as responsabilidades aqui, é votar pela importância do projeto e pela necessidade dos contribuintes e da população nesse momento. Este é o nosso dever. O dever do judiciário é julgar, condenar e absolver, né? E o executivo, então, de executar. Vamos ficar cada um na sua competência, né? Independente de opiniões contrárias. Que bom, aqui é um fórum realmente de discussões, aqui que a gente tem que discutir. E como disse o nosso colega vereador Roque, cabe ao executivo vetar, ouvir aqui tudo que nós falamos e que, né, das contradições, repensar e modificar alguma coisa. Cabe a ele isso. Nós aqui temos que votar na íntegra que o projeto chegou. E dado o pedido de urgência, não for retirado em função realmente da urgência. A palavra em si já diz tudo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora, doutora Clarice Baú. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e a palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, as meninas vereadoras aqui. E concordo com o Felipe Maioli completamente aí com as palavras dele aí. E com o Tiago Brunet também. Esse empresário também me procurou. E ele também pediu para mim, vou complementar a tua fala, ele queria vir hoje aqui. Só que eu falei que não tinha público, tudo bem. Em plena pandemia, senhor presidente, uma firma querendo crescer no município, eu acho que é muito importante. Então, em plena pandemia, uma empresa querendo crescer, o cara é herói, o empresário. Porque o cara é muito herói. Porque muitas firmas estão se endividando, que não conseguem ir para frente. Então, e uma firma um frigorífico só está para os nossos votos aí, para querer ir para frente. Então, o meu voto é favorável aí. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Maurício Belaver. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante, no espaço de liderança. Senhor presidente, eu concordo com muitas falas que foi feito aqui nesse fórum de debate. Agora, nós, de repente, pensar que nós, vereadores, temos que seguir exatamente o rito de um jurídico ou o rito do executivo ou qualquer outro rito, então não precisa nós aqui. Eu acho que é bem essa analogia. Então nós estamos aqui sim para debater todo e qualquer gasto que o executivo venha a fazer. Porque dependendo da nossa votação ou não, poderá se fazer mais ou menos. Poderá de repente, se contratar engenheiros e outros aqui, se gastar mais ou se gastar menos. Então, cabe sim nós fazer todos os debates, a competência, se for da competência de cada um, então a competência é de cada um. Então, eu acho que a nossa reflexão que temos que fazer sim, eu apresentei um requerimento para nós desmembrar as demais funções aqui que nós tínhamos como dúvida de votar essa noite, e eu entendo a necessidade dos frigoríficos de ter que, neste momento, fazer uso desta profissão, deste fiscal, para liberar o seu trabalho, o seu sistema, a sua produtividade. Agora, nós temos que melhorar os nossos projetos. Nós temos que chegar aqui com a segurança que nós vamos votar ou dizer não por uma situação não, porque eu discordo de 100% do projeto, mas aqui, ouvindo as funções, eu dizer não para isso aqui, eu estou matando o frigorífico, eu estou matando a empresa do qual eu sempre defendo. Então, eu entendi que nós conseguisse desmembrar isso, mas não conseguimos. Mas cabe, como todos aqui citaram,
e quero deixar isso relatado na casa, lá na frente, que nós possamos ter que discutir isso. Que, se caso contratar aqui engenheiros e outros profissionais que estão lá na prateleira do concurso feito em 2018, por mais que foi citado aqui na casa que esse concurso, de repente, tenha que ser visto algumas questões, mas já foram contratados outros profissionais, estão trabalhando nesse concurso. E tem lá hoje profissionais na prateleira. Que o prefeito olhe muito bem isso, porque quem pagará essa conta não é o prefeito, é toda a população de Farroupilha se tiver que pagar. Toda irregularidade, ou seja, toda a conta, assim como, de repente, na gestão anterior nós temos pagando alguma coisa e, de repente, vamos ter que pagar. Por falta de cuidado e por falta de discussão. Então, que o nosso prefeito tenha esse cuidado de não termos que tirar dinheiro da população lá que pode ser beneficiada com obra, que é o dinheiro dos impostos que eles pagam. Então, é isso que eu quero deixar bem esclarecido. Eu acho que eu tentei aqui, através de uma emenda parlamentar, de nós fatiarmos isso, mas não foi possível, não foi aceito. Que nós olhamos sempre nesta questão de cuidar o dinheiro público. E, de repente, fazer menos propaganda e trabalhar um pouquinho mais. Não cabe, às vezes, estar fazendo malabarismo por tão pouco. Vamos cuidar disso aqui. Outro dia veio um projeto aqui da casa de um decreto, que era um projeto da praia, foi copiado. Então, vamos ser sérios, como todos nós, e nós, vereadores, temos que cuidar disso sim. Eu acho que cabe nós debater todos os assuntos que vêm para essa casa, principalmente do Executivo, porque trata do dinheiro público desse município que vai ser gasto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Como sempre, é um orgulho estar aqui no meio de pessoas que nos são tão caras e tão queridas, presididas pelo senhor. Eu optei por falar praticamente por último, porque eu quis ouvir o que todos tinham para dizer, prós e contra. E aí, eu pensei o seguinte, primeiro, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, não há nada ilegal, pelo que eu entendi, não há nada ilegal. Nós não podemos falar aqui de ilegalidade, porque não há. O próprio vereador Roque, né, na sua sabedoria de anos, né, ele falou isso. Ilegal não há nada. Segundo, ninguém disse aqui que esse cargo será ocupado. Nós estamos, e não é uma criação de cargo. Nós não estamos criando cargo porque não podemos. É de excepcional interesse público uma necessidade temporária. Então, o cargo não está sendo criado. E talvez nem seja ocupado, né? Bom, não votar ou votar contra, nós estaremos prejudicando uma grande massa, né, de funcionários de empresa que, no momento, vai trazer benefícios para a nossa cidade. Uma empresa que vai gerar impostos, vai gerar empregos, né? Então, eu acho que votar contra é votar contra a nossa cidade. Nós não podemos votar contra. É um projeto bem fundamentado, não tem, o jurídico é favorável,
porque nós não podemos estar à mercê. Não, mas nós não estamos à mercê de nada. Nós apenas apoiamos a nossa posição baseada no jurídico. Senão, para que existiria jurídico? Se nós não baseamos a nossa posição no jurídico da casa. Ele é favorável. Foi favorável a Comissão de Constituição e Justiça? Eu não vejo por que nós votemos contra isso. Então, acho que sim, acho que aqui é um fórum de discussão, acho que aqui é casa onde deve ser discutido, sim. E assim como todos, estou dando a minha opinião. A minha opinião é favorável e a bancada do MDB votará favorável. E mais uma vez eu digo, não há nada ilegal aqui. E por isso a bancada do MDB vai votar favorável. Muito obrigada. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se não houver, ou se ninguém mais quiser fazer o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Clarice Baú. Aprovado. Encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação. Agora vamos. O meu espaço regimental 5 minutos. O meu colega líder de bancada me cedeu. Então eu quero reforçar a minha tese, vou sustentar até o final e não compactuo que quem vota contra por não concordar com posições é contra a cidade. Primeiro que eu trago alguns alertas. E eu vou sustentar e eu vou seguir a minha coerência e aquilo que eu jurei lá no dia 1º de janeiro. Tudo é narrativa. Haja vista que quando este vereador apresentou alguns projetos, nós temos que cuidar dessa parte. Agora não. Agora nós não temos que se intrometer na parte legal. É contraditório. Não dá para usar o discurso só quando ele é a favor. Então, eu não concordo com essa argumentação. E quando os vereadores falam também que não vai ser criado um novo cargo, como que não vai ser criado? Se não existe o dito cujo do cargo e vai ser contratado, vai ser feito o quê? Vai baixar um espírito aí, vai fazer o quê? Psicografar? Claro que vai ser criado. Mesmo que seja de cunho temporário, vai ser criado. E quando falamos em preocupação com a população e com a cidade, é importante reafirmar que isso impacta diretamente. Impacta diretamente por quê? Porque depois, como o vereador Gilberto Amarante falou, pode respingar nos cofres públicos. O que tu economiza num lado, o que tu deixa de investir no outro, vem como um passivo. E eu não concordo com isso. Quero deixar claro aqui que sim, a prerrogativa, a importância dos veterinários para o andamento, mas, infelizmente, foi um projeto bagunçado que veio do Executivo. Poderia ter esmiuçado, poderia ter mandado repartido. Veio uma surpresinha ali no meio. Não dá para ser as coisas assim, as coisas têm que ser mais claras. E outra, se tanto se falou em discurso de campanha, portas abertas, por que não se recebeu o sindicato? Se tivesse sido recebido o sindicato, hoje esse projeto estaria aqui redondinho, já teria sido aprovado, e nós não estávamos mais discutindo. Então, tudo é ponto de vista. E quando eu sustento que sou contrário, não é que eu sou contrário a esse grupo de funcionários, de servidores. Eu acredito que tem que se pôr na balança. Porque o que acontece? Quando se põe na balança, a gente vai ver que pode respingar, ter resquícios do concurso municipal. E esses requisitos, podem virar em processo passivo. Então, eu quero registrar aqui, dizer que podia ter tido uma compreensão por parte da situação governista, ter aceitado a nossa emenda, que todos concordamos que, principalmente dentre esses cargos em voga, o mais importante pelo desenvolvimento e o andamento dos frigoríficos é a questão dos médicos veterinários, poderia ter sido aceito, segura, retira, manda de volta.
uma semana mais 2, as outras não iam fazer diferença. O que faz diferença é isso aí. Mas, infelizmente, eu lamento, reafirmo a minha posição, vou votar contrário. Quero deixar registrado aqui, vou defender a legalidade e me desculpe, perdão, eu não soube que houve consenso, que não houve, se consultou o Coman, se consultou o Concidade e também qual estudo, qual prerrogativa criar esse cargo e contratar esse que foi referido, que veio ali no pacotezinho, surpresa, por qual finalidade, qual o estudo, qual o impacto, qual a necessidade disso para o município. Por conta principalmente desse item e de haver chamamento que poderia ter sido feito do concurso público, eu votarei contra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Aprovado por todos os senhores vereadores o pedido de urgência, com a falta justificada do vereador Caleb Coelho. Em votação, o projeto de lei número 23/2021, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Voto contrário do vereador Juliano Baumgarten e com a ausência justificada do vereador Caleb Coelho. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Projeto de lei número 24/2021, que autoriza o Poder Municipal a adquirir o imóvel que especifica e dá outras providências. Pareceres, Constituição e Justiça no aguardo, Obras, Serviços Públicos e Trânsito no aguardo, Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente contrário, Jurídico favorável com ressalva. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, estou aguardando o retorno, como eu havia mencionado nessa casa, de 3 pareceres de protetoras e ainda não chegou até minha competência para depois passar e encaminhar para as demais bancadas, então eu solicito que permaneça em segunda discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Permanece em segunda discussão o projeto 25/2021. Senhores vereadores, em virtude de, na sessão passada, ao votarmos o projeto de resolução número 27/2021, que dispõe sobre o regimento interno, por um lapso, não foi votada a emenda modificativa número 26/2021. Em razão disto, nós vamos realizar novamente
a discussão e votação do referido projeto e suas emendas. Portanto, esta presidência declara nula a discussão e votação do projeto de resolução 027/2021, bem como as emendas por não preencher os requisitos legais. Em primeira discussão, o projeto de resolução de número 27/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Pareceres comissão especial favorável, jurídico favorável. Emendas 01, 02, 23, 24, 26 e 29, todas com pareceres favoráveis. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então, como foi nula a aprovação de semana passada, só para relembrar, então, quais as emendas eu propus. Primeiro, a emenda que vem ao encontro aquele projeto, o 26, do mecanismo de participação popular, que eu segui as orientações da Procuradoria, porque o próprio projeto vai sofrer algumas alterações, e por isso que eu retirei ele de pauta, porque qual que é a ideia dessa emenda? Para que depois, quando for aprovado o regimento, e se for aprovado outro projeto, a ideia é para tramitar no consulta pública. Então, essa para adequar o texto, uma ligação com outro projeto. A emenda 2, a ideia é o quê? Dar um F5, dar atualizada, porque o próprio regimento prevê um diário oficial, que é o nosso mural. Obviamente, ele continua e a proposição é só o quê? Tornar ele digital, que vai aumentar a transparência. Inclusive, eu falei aqui nesta casa que poderemos colher bons frutos, inclusive com premiações do Tribunal de Contas. Não que o nosso processo não seja liso, transparente, mas quanto mais ferramentas esta casa poder produzir, melhor para o andamento. Depois, duas dessas emendas é uma questão de modificação. Uma delas prevê a apresentação do projeto. Hoje, nós temos 5 minutos. O vereador que propõe um projeto ou a líder de governo tem 5 minutos para discutir. No novo regimento ficou 3. A minha proposição, através dessa emenda, é ficar 5 minutos, permanecer para apresentação. A emenda 24 é só para mudar o encaminhamento de votação no regimento atual, que vigora neste momento, prevê 5 minutos. No novo está 2, e a ideia é o quê? Deixar em 3, nem 8, nem 80, um meio termo. E a emenda 26, que foi esquecida, que ela é, quiçá, talvez a das mais importantes, que prevê hoje como é que está no nosso regimento a questão das atas integral. Ou seja, a cópia fiel do que foi dito, e caso há um equívoco, os vereadores podem aqui, perante plenário, pedir uma alteração. Então, no novo regimento, apresentava o quê? Um resumo da ata. E eu apresentei a emenda para permanecer como está hoje, que é o quê? Manter a ata fiel, porque é um documento fidedigno, é um documento que ficará para a história, e propriamente quando formos discutir alguns projetos, poderemos buscar o histórico da tramitação da casa. Então, portanto, eu acredito que a emenda 1 vai continuar reprovada, as outras 4 tecnicamente haviam sido aprovadas na sessão passada, então eu peço a aprovação das emendas e também peço a aprovação regime de urgência para nós limparmos a pauta e dar seguimento para poder vigorar, haja vista que colegas como, por exemplo, o vereador Roque e o vereador Maurício aprovaram a criação de uma frente parlamentar, e também o vereador Amarante. E o que nós precisamos? Dar o andamento legal, seguir, para poder trabalhar com o novo regimento e passar a vigorar para darmos sequências ao nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, então, conforme
aqui também quero pedir que coloque em votação a nossa emenda supressiva e modificativa número 29, 2021, a qual a comissão, né, que foi criada do regimento interno, que eu presidi como presidente, elencamos aqui várias sugestões e, como anteriormente já foram votadas favoráveis, né, trago a esta casa, então, esta emenda 29, que seja colocada em votação também em regime de urgência. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo vereador Juliano Baumgarten, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores o pedido de urgência, com ausência do vereador Caleb Coelho. Em votação, a subemenda aditiva número 01. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitada pela maioria. Votos contrários do PDT, das bancadas do PDT, PP, PL, PMDB. Rejeitada a emenda 1, ou a aditiva subemenda aditiva número 01. Em votação, a subemenda supressiva número 02. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Caleb Coelho, ausência essa justificada. Em votação, a emenda modificativa número 23, e os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Caleb Coelho, ausência essa justificada. Em votação, a emenda modificativa número 24, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Caleb Coelho. Em votação, a emenda modificativa número 26, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Caleb Coelho. Em votação, a emenda supressiva número 29, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Caleb Coelho. Em votação, o projeto de resolução número 27/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Os vereadores que estiverem de acordo
permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Caleb Coelho. Projeto de Decreto Legislativo número 28/2021, que cria o Prêmio Jovem Autor e institui a medalha Professora Neiva Lourdes Dupont, no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social favorável. Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Projeto de Lei do Legislativo número 29/2021, que institui a política de incentivo à economia criativa no município de Farroupilha. Constituição e Justiça, o parecer está no aguardo. Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social favorável. E o jurídico está no aguardo do parecer. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.